Atenção, ouvintes da Rádio Exaltação, para o top de 10 segundos. No ar, Jornal Placas de Ouro. Jornal Placas de Ouro lança informe semanal sobre novas vagas de emprego na igreja. Confira as atualizações mais recentes da reforma da Praça do Templo de Salt Lake. Guerra na Ucrânia. Capela se torna ponto de parada de refugiados. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal Placas de Ouro. Esta é a edição 81 do Jornal Placas de Ouro. Ouça diariamente na Rádio Exaltação em 3 horários, às 8, às 11 e às 20 horas. Com nova edição semanalmente, aos domingos. Hoje com redação de Márcio Galhardo e Cibele Kicheski, a apresentação geral de Thiago Trindade e Cristiane Ferreira e edição de Boris Grushka. Servindo aos que servem. Como a igreja está apoiando membros militares e suas famílias. Neste momento, os santos dos últimos dias servindo nas Forças Armadas estão estacionados ou destacados em quase todos os cantos do mundo. Legiões de membros devotos vestem o uniforme de seus respectivos países. Independentemente da nacionalidade do membro, o apoio espiritual e prático está disponível para ele por meio da Divisão de Relações Militares e Serviços de Capelão da Igreja. O diretor da divisão, C. Todd Linton, disse que a igreja está comprometida a cuidar de todos os santos dos últimos dias servindo nas Forças Armadas, assim como de suas famílias. C. Todd Linton, durante seu serviço anterior na Força Aérea dos Estados Unidos, dirige a Divisão de Relações Militares e Serviços de Capelão da Igreja. Nossa principal missão é apoiar os militares e suas famílias, bem como capelães e suas famílias, a aguardar e fazer convênios com o Salvador e viver este evangelho, disse Linton, coronel aposentado da Força Aérea Americana. Este apoio vem de muitas formas. Fornecer comunhão no evangelho para, digamos, um fuzileiro naval ou marinheiro de 18 anos recém-alistado pode fazer uma grande diferença na transição para a vida militar. Com este propósito, a Divisão de Relações Militares e Serviços de Capelão da Igreja ajuda a colocar missionários seniores de Relações Militares e missionários seniores de serviço perto de bases militares e depósitos de treinamento dos Estados Unidos. Sua proximidade permite que os jovens santos dos últimos dias, ainda se estabelecendo em um novo ambiente militar altamente regrado, encontrem novos amigos e mentores, assim como um aperto de mão e um sorriso de boas-vindas. Novos recrutas, cadetes ou aspirantes têm a chance, no domingo, de fugir dos rigores e do caos do treinamento militar básico por algumas horas, para frequentarem a igreja. Esses rapazes e moças provavelmente foram os únicos que ficaram desapontados quando as reuniões da igreja passaram de 3 para 2 horas, brincou Linton. Os missionários também estão lá para dizer: ei, aguente firme. Eu mesmo já passei por algumas dessas coisas, disse Linton. É importante ministrar em um momento crítico da vida deles. O Evangelho de Cristo vai a todos os cantos e nosso Pai Celestial não esquece de nenhum de seus filhos. Acompanhe sempre a Rádio Exaltação para ter notícias e curiosidades como esta. Confira as atualizações mais recentes da reforma na Praça do Templo de Salt Lake. O trabalho continua no Templo de Salt Lake, na praça do edifício de escritórios da igreja e áreas vizinhas, já que o projeto de reforma da Praça do Templo agora inclui o Main Street Plaza.
A última atualização do projeto foi publicada na quinta-feira, 12 de maio. O Main Street Plaza, da Praça do Templo, que vai de norte a sul entre o Templo de Salt Lake e o edifício de escritórios da igreja, agora está fechado ao público. As renovações vão melhorar as áreas da fonte e jardins, proporcionando uma aparência, sensação e fluxo consistentes por toda a Praça do Templo. O trabalho inclui equipes removendo os jardins e o espelho d'água para modificar o paisagismo da área. A construção continua no anexo de 3 andares de subsolo, ao lado norte do Templo de Salt Lake, com o trabalho no segundo andar incluindo a construção de paredes ao redor do perímetro do apêndice. Os 3 andares do novo anexo do templo acomodarão batistérios, salas de selamento, vestiários e escritórios administrativos. Aguardamos mais informações como essa para divulgarmos em primeira mão, aqui no jornal Placas de Ouro. Confira as próximas edições. O Hospital para Crianças da Primária em Salt Lake completa 100 anos. O Primary Children's Hospital comemorou seu 100º aniversário na quarta-feira, 11 de maio, marcando um século de atendimento pediátrico e serviço para crianças em toda a região. Fundado e nomeado por causa da organização da primária de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em 1922, o Primary Children's Hospital tem sido guiado por esta missão. Abre aspas. A criança sempre em primeiro lugar. Fecha aspas. A ideia de um hospital infantil começou em 1911, quando a primeira presidente-geral da primária, Louis B. Felt, e sua primeira conselheira, May Anderson, viram a situação de crianças doentes tendo dificuldades ao andar com muletas nas ruas de Salt Lake City e pediram que fosse criado um estabelecimento de cuidado apenas para crianças. A aprovação foi dada para quartos de convalescença para meninos e meninas no LDS Hospital, e a Associação da Primária da Igreja começou campanhas para levantar fundos operacionais necessários. Em 11 de maio de 1922, o presidente Heber J. Grant, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, inaugurou o LDS Children Convalescent Hospital, do outro lado da rua, ao norte da Praça do Templo, onde agora está localizado o centro de conferências. A igreja doou os equipamentos e o prédio, que era uma casa originalmente de propriedade de Orson Hyde. O nome foi mudado para Primary Children's Hospital em 1934. Em 1952, o hospital se mudou para um novo prédio com mais leitos. Em 1990, o hospital se mudou para o prédio atual. Em 2010, a igreja doou R$1 milhão para a construção de um edifício ambulatorial. Em 2020, um edifício foi construído para mais um Primary Children's Hospital em Lehi, Utah. Em sua oração dedicatória, em 17 de maio de 1990, o presidente Gordon B. Hinckley, na época primeiro conselheiro da primeira presidência, observou que o hospital era a realização de um grande sonho iniciado muitos anos atrás, quando algumas mulheres cujo coração se compadeceu por crianças em sofrimento deram início ao que veio a ser chamado como Primary Children's Hospital. Guerra na Ucrânia. Capela se torna ponto de parada de refugiados. 2 mulheres dirigem 14 horas transportando suprimentos até uma capela na Ucrânia. Para fazerem entrega de suprimentos no leste da Ucrânia, repetidas vezes nos últimos meses, Kim Reichard e Rafaela Hassi, de Schwabmünchen, Alemanha, viajaram uma distância de 14 horas do sul da Alemanha, passando pela República Tcheca e Polônia até Lviv, onde uma capela está servindo não apenas como um local de arrecadação de suprimentos, mas se transformou em um ponto de parada essencial para refugiados que estão deixando a Ucrânia. A capela serve como um ponto de parada onde refugiados podem obter forças antes de seguirem para a fronteira, já que a maioria deles fica hospedada apenas 2 ou 3 noites, disse Richard à sala de imprensa da igreja no Reino Unido. Os refugiados que chegam diretamente e diariamente a Lviv
estão exaustos emocional e fisicamente por causa de suas traumáticas jornadas. Muitos deles estão desnutridos e precisam de um lugar seguro onde possam descansar antes de seguirem para novos destinos. Cada cômodo do prédio foi transformado, incluindo a área da capela, para abrigar os refugiados, disse Richard, uma das líderes da Sociedade de Socorro em sua ala. Até a pia batismal de Lviv foi convertida em uma área de banho com horários agendados para seu uso. Os santos dos últimos dias locais de Lviv vêm todos os dias para limpar o prédio e ajudar com os hóspedes. Uma mulher que vive na localidade, que sobreviveu ao desastre nuclear de Chernobyl em 1986, limpa a capela diariamente para os refugiados que chegam, apesar de suas limitações físicas. Richard atendeu ao chamado quando ouviu um empresário local falar sobre a necessidade de motoristas para transportarem suprimentos até a Ucrânia. Seu pai havia ajudado durante o período do bloqueio de Berlim após a Segunda Guerra Mundial. Estacas na Alemanha, Suíça e Áustria fizeram parcerias com ramos da igreja para atender às necessidades específicas dos refugiados que viajam para fora da Ucrânia. Os membros dos ramos se comunicam com a estaca que participa da parceria e discutem sobre o que é necessário em cada local, e os membros respondem apropriada e prontamente. É comovente fazer parte do Armazém do Senhor aqui na Europa, qual permite que o braço humanitário da igreja atenda a algumas das necessidades dos membros e amigos em todo o mundo, disse Richard. O Armazém do Senhor são as pessoas que voluntariamente dedicam seu tempo, talentos, habilidades ou bens materiais a fim de ajudar outros. São pessoas que servem com compaixão e caridade cristã, independentemente da raça, religião ou situação. As últimas informações de como os membros são afetados devido à guerra na Ucrânia você encontra aqui no jornal Placas de Ouro. Jornal Placas de Ouro lança informe semanal sobre novas vagas de emprego na igreja. A partir dessa semana, o Jornal Placas de Ouro vai manter você, nosso ouvinte, informado sobre as oportunidades de emprego na igreja pelo Brasil afora. Trabalhar para a igreja é um grande privilégio para os membros da igreja que podem ajudar a cumprir a profecia de levar o evangelho a todas as nações e ainda ser remunerado por isso. Veja as vagas disponíveis no site desta semana. Coordenador de Vistos e Viagens, São Paulo, capital, período integral. Assistente Administrativo 1, São Paulo, período integral. Escriturário, Fortaleza, Ceará, tempo parcial, 28 horas semanais. Aprendiz em Serviços Administrativos, São Paulo, São Paulo. Programa de Aprendizagem Legal. Instrutor do CTM, fluente em inglês, japonês ou espanhol, São Paulo, capital. Posição temporária. Para mais informações sobre essas vagas e também para se inscrever, visite careersearch.churchofjesuschrist.org. É necessária uma conta de membro para se candidatar às vagas. Acompanhe toda semana aqui na Rádio Exaltação e no Jornal Placas de Ouro novas vagas de emprego na igreja. Termina aqui a apresentação da edição 81 do Jornal Placas de Ouro, com notícias de 15 a 21 de maio de 2022, uma realização da Rede Exaltação. Você também pode acessar nosso conteúdo pelo site radio.exaltação.com.br. Siga-nos também no Instagram, @Jornal Placas de Ouro. Até mais!